a resolução de uma ficha de revisões sobre alguns dos temas que já foram abordados ao longo deste ano, nomeadamente trigonometria e geometria. Então, no primeiro exercício, diz-nos: considera a função real de variável real f de x igual a 1 menos cosseno de 3x. E no primeiro exercício pede para determinar o contradomínio da função. Então, para determinarmos o contradomínio da função, nós vamos fazê-lo por enquadramento, uma vez que sabemos que o cosseno de qualquer ângulo varia entre menos 1 e 1. Sendo assim, uma vez que tem um sinal negativo atrás, colocamos também atrás e vai trocar aqui a monotonia, portanto fica entre 1 e menos 1. Por sua vez, vamos juntar o 1 a ambos os membros e vai estar compreendido entre 2 e, adicionando aqui um 0. Portanto, significa que o contradomínio da função f vai estar compreendido entre 0 e 2. Já agora, reparem que neste caso, se eu vou pedir os zeros depois, e de facto o zero pertence aqui ao contradomínio desta função. No entanto, se o contradomínio me tivesse dado, por exemplo, de 1 a 2, o zero já não pertencia, e isso seria suficiente para eu justificar que o gráfico desta função não teria zeros. Ok, não pedi isso, mas era só para pensarmos aqui um bocadinho sobre o valor do contradomínio. Agora, no próximo, nós queremos calcular o f de π mais f de π sobre 6. Então, eu vou fazer por partes. Portanto, eu vou começar por fazer o cálculo do f de π. O f de π vai ser 1 menos cosseno de 3π. O 3π fica no mesmo sítio que o π. E o cosseno em π, portanto, vai ficar igual a menos 1. Então, fica 1 mais 1, que é igual a 2. Depois, vou trocar aqui para outra cor, vamos calcular o f de π sobre 6. E o f em π sobre 6 fica 1 menos o cosseno em 3π sobre 6. Ou seja, 1 menos cosseno de π sobre 2, que dá 1 menos 0, que é igual a 1. Para quem tem dificuldade em saber quanto é que é o cosseno de π e o cosseno em π sobre 2, isto sem recorrer à calculadora, vou só fazer aqui o desenho então da circunferência trigonométrica. Relembro que o que eu vos aconselho sempre, quando estão nas explicações, é fazer o quê? Desenhar sempre a circunferência, marcar as amplitudes, portanto 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Depois marcar estes pontos, ou seja, por exemplo, aqui é o ponto 1, 0, aqui é o ponto 0, 1, aqui é o ponto menos 1, 0 e aqui é o ponto 0, menos 1. E depois temos de ter em consideração, portanto, nós neste caso estamos a trabalhar com, só diminuir aqui um bocadinho, estamos a trabalhar com o cosseno, portanto, vamos ter que olhar para a primeira coordenada e assim vocês ficam a saber os valores, portanto, ou seja, o cosseno em π é menos 1, que foi esse valor que eu substituí aqui, e o cosseno em π sobre 6, em π sobre 2, peço desculpa, é 0. Portanto, então significa que não precisam de recorrer à calculadora. Então, agora voltando aqui, o f de π, portanto, vamos considerar que este é o nosso cálculo auxiliar. O f de π deu 2 e o f de π sobre 6 deu 1. Então, o resultado seria 3. Ok. Vamos a 1.3. Aqui na 1.3 pede para escrever uma expressão geral dos maximizantes. Para descobrir os maximizantes, nós temos que igualar a função ao seu máximo, ou seja, temos que fazer 1 menos cosseno de 3x e o máximo desta função é 2. Uma vez que nós obtivemos o máximo através aqui do contradomínio, tá bem? Ou seja, como o contradomínio da função deu de 0 a 2, então significa que nós sabemos que o 2 representa o máximo da função e o 0 representa o mínimo da função. Neste caso, nós teremos igualar ao máximo, então fica menos cosseno de 3x igual a 1. Passamos o sinal negativo para o outro lado e fica cosseno de 3x igual a menos 1. E agora até podemos ir aqui à circunferência trigonométrica. Para o cosseno ser menos 1 terá que ser no π, ou por exemplo no π, não tem que ser forçosamente no π, mas temos aqui, por exemplo, o π. E reparem que não há mais nenhum ponto da circunferência trigonométrica onde o cosseno volta a ser menos 1.
Então, neste caso, este é um caso particular, porque vai ficar apenas o π mais 2kπ, com k pertencente a z. Dividimos todos por 3 e fica π sobre 3 mais 2kπ sobre 3, com o k pertencente a z. Não se esqueçam sempre do k pertencente a z. E neste caso, como é a expressão geral, então deixamos assim. Depois, na 1.4, queremos indicar o período da função. Então, o período da função, portanto, nós temos que fazer o f de x mais p igual a f de x, considerando que tanto o x como o x mais p se encontram no domínio da função, portanto, x mais p pertencentes ao domínio de f. Vamos substituir, então fica aqui 1 menos 3 cosseno. Reparem que ali tinha 3x, nós vamos abrir aqui parênteses e colocar o x mais p, igual a 1 menos 3 cosseno de 3x. E, portanto, fica 1 menos 3 cosseno de 3x mais 3p, que é 1 menos 3 cosseno de 3x. O que é que acontece? O P representa o período positivo mínimo desta função f, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o período positivo mínimo, vou só puxar aqui um bocadinho para cima, mínimo de f, ou não é de f, mas de cosseno de x, é π. Então significa que eu preciso que este 3π seja igual a... o período positivo mínimo não é π, é 2π. Peço desculpa, seria π se fosse função tangente. Na função seno e na função cosseno é 2π. Então significa que eu preciso que aquele 3π seja 2π. Então vamos ficar que P vai ser igual a 2π sobre 3. Portanto, o período positivo mínimo da função f é 2π sobre 3. Ok, continuando, vamos aqui a 1.5 e queremos determinar os zeros da função f que estejam dentro daquele intervalo. Portanto, então, f de x igual a 0, vai ficar 1 menos cosseno de 3x igual a 0, que vai dar cosseno de 3x igual a 1. Para o cosseno ser 1, vou usar ali a minha circunferência trigonométrica. Para o cosseno ser 1, seria no 0, ou passado uma volta completa no 2π. No entanto, não existe mais nenhum ângulo ao longo de uma volta completa. Claro que qualquer múltiplo deste valor, qualquer múltiplo de uma volta completa serviria. No entanto, não temos mais nenhum. Portanto, então fica 3x igual a 0 mais 2kπ. Portanto, este também seria um caso particular. Ou seja, fica x igual a 2kπ a dividir por 3 com k pertencente a z. Neste caso, como sabemos que as nossas soluções têm que estar dentro deste intervalo, de 0 a 2π, então vamos atribuir valores a k. Portanto, se o k for 0, fica x igual a 0. E 0 está dentro do intervalo que está fechado. Se o k for igual a 1, o x fica 2π sobre 3. E se eu for aqui ao meu intervalo, não é? E encontrar o mesmo denominador, ali o 0, não é? Continua a ser 0, e depois aqui significa que eu posso ir até 6π sobre 3, portanto o 2π sobre 3 ainda está dentro. E para k igual a 2, fica x igual a 4π sobre 3, que também está dentro. Então o conjunto de solução, e atenção, o conjunto de solução não é o valor para os k's, o conjunto de solução é o valor do x, não é? Portanto, a solução da equação. Não vou atribuir mais nenhum valor a k, porque o próximo, claro que vocês podem ir testar, não é? Mas neste caso o próximo já ficava 6π sobre 3, ou seja, que era 2π, e o 2π está aberto. Ok, está o exercício 1, vamos avançar para o exercício 2. E diz-nos o seguinte: considera então aqui no referencial o plano alfa, definido por 2x mais 3y menos z menos 9 igual a 0. Portanto, o vetor normal deste plano é 2
3 e menos 1. Temos a reta R, cuja equação vetorial é x, y, z igual a 1, 2, 1, mais k, 0, 1, 5, com k pertencente a R. Então, na primeira pergunta, diz-nos que seja A o ponto da reta R cuja ordenada é igual a 4. Então, temos aqui um ponto A, cuja ordenada então vai ser da forma x4z e que pertence à reta R. Então significa que se eu passar a reta para paramétricas e colocar aqui o ponto A, vou igualar à reta, portanto aqui ficava 1 mais k vezes 0, portanto fica só 1, 2 mais k e 1 mais 5k. E agora, através da equação do meio, eu vou conseguir descobrir quanto é que é o valor do k para depois descobrir a cota. Uma vez que a abscissa eu já sei. Então fica k igual a 2, resolvendo aqui a equação. E agora então vou substituir e fico então a conhecer as coordenadas do ponto A. Portanto, então x igual a 1, o k não vai me interessar no final e vai ficar z igual a 11. Então as coordenadas do ponto A são 1, 4 e 11. E agora, queremos a equação de um plano que é paralelo ao plano alfa. E então vamos lá ver. Portanto, então, se eu tiver aqui o plano alfa, um bocadinho tortinho, e depois aqui eu quero a equação de um plano paralelo a este. Vou assim um bocadinho. Ok. Um plano paralelo a este. Então, o que é que nós sabemos? Que se eu desenhar o vetor normal do plano alfa e se eu desenhar o vetor normal do plano beta, eles vão ser colineares, ou seja, vão ser paralelos. Portanto, no caso de vetores, nós dizemos que eles são colineares. Então, significa que eles são colineares. Eu posso utilizar como vetor normal do meu plano beta o vetor normal do plano alfa. Então, vou usar o 2, 3, menos 1 ou qualquer múltiplo deste vetor. Então, vai ficar 2x mais 3y menos z mais d igual a 0. E como passa no ponto que nós fomos descobrir, o ponto A, vai nos dar 2 vezes 1 mais 3 vezes 4 menos 11 mais d igual a 0. Ou seja, 2 mais 12 menos 11 mais d igual a 0. Fazendo aqui o cálculo, fica 3 mais d igual a 0, ou seja, d igual a menos 3. Sendo assim, a equação do plano paralelo ao alfa seria 2x mais 3y menos z menos 3 igual a 0. Portanto, seria esta a nossa resposta final. No exercício 2.2, diz-nos seja P o ponto de interseção da reta R com o plano alfa. Eu peço desculpa que falta aqui uma pergunta, ou seja, o objetivo aqui seria determinar as coordenadas então do ponto P. Então, se o ponto P resulta da interseção, eu costumo chamar isto de receita, e se vocês forem ao site tem lá a receita para este tipo de prato, ou seja, para este tipo de exercício, porque a interseção da reta com o plano normalmente segue sempre os mesmos passos, ou seja, eu costumo pegar, portanto, ir logo à equação da reta, x, y, z igual a 1, 2, 1 mais k, 0, 1, 5, e converto esta equação para paramétricas, embora vocês também podem utilizar o conceito do ponto genérico. O conceito de ponto genérico é, no fundo, isto que eu estou a colocar aqui no formato de um sistema de equações, é dizer que, portanto, escrever isto assim, também vocês podem, se preferirem, escrever já no conceito do ponto genérico, ou seja, é o ponto de coordenadas 1, 2 mais k e 1 mais 5k. E, no fundo, fazer a interseção desta reta com o plano que me dão no enunciado, com o 2x mais 3y menos z menos 9 igual a 0, é o equivalente de ir aqui ao plano e substituir o x, neste caso, por 1, o y por 2 mais k e o z por 1 mais 5k. Portanto, isto ficava 2 mais 6 mais 3k menos 1, menos 5k, menos 9, igual a 0. Então, vamos ficar aqui
no primeiro membro, portanto, 2 mais 6 seria 8, e 8 menos 10 fica menos 2, e aqui também menos 2k igual a 0, ou seja, ficávamos que k seria igual a menos 1. Então, ou indo aqui ao sistema ou ao próprio ponto, se eu for novamente ao sistema de equações, ele fica x igual a 1 na mesma, o k então fica 2 aqui menos 1, e o z fica 1 menos 5. Ou seja, o meu ponto teria de coordenadas 1, 1 e menos 4. Portanto, o ponto P teria estas coordenadas. No exercício 3, diz-nos da figura está representada uma pirâmide, sabemos as coordenadas do ponto A, do C, do B e do D. E queremos determinar a equação do plano ABD. Então, dados 3 pontos, nós para definirmos um plano, primeiro temos que provar que os 3 pontos não são colineares. Então, eu teria que fazer o vetor, por exemplo, AB e o vetor AC. Podem ser quaisquer 2 vetores, utilizando os pontos. Convém é que seja com os pontos que pede, não é? Neste caso, pode ser o AB e o AD, porque é ABD. Então, eu vou usar que o vetor AB é B menos A, portanto, o ponto B é 0, 5, 0 e o ponto A é 2, 0, 0, ou seja, fica menos 2, 5, 0. E o ponto D é 0, 5, 3 e o ponto A é 2, 0, 0. Então, fica menos 2, 5 e 3. Claro que nós, neste caso, podíamos olhar para a figura e perceber que eles não eram colineares. No entanto, para verificar se eles seriam colineares, o que é que tinha que acontecer? O menos 2 a dividir por 2 teria que dar a mesma coisa que o 5 a dividir por 5. E o 0 tinha que ser igual estas duas coordenadas tinham que ser 0. Portanto, o que acontece é que logo aqui dá uma proposição falsa. Portanto, chega à conclusão que os vetores AB e AD não são colineares, e como não são colineares, então significa que os pontos A, B e D definem um plano. Portanto, nós precisamos sempre de 3 pontos não colineares. Então, agora que já temos, vamos então considerar N, A, B, C, ou seja, constitui aqui quase a nossa família de vetores normais, e, portanto, vamos agora resolver o sistema em que fazemos N produto escalar com o vetor AB, portanto, o vetor normal terá que ser perpendicular a estes 2 vetores que estão no plano. Então, vamos ficar com A, B, C, produto escalar com menos 2, 5 e 0, e depois A, B e C com menos 2, 5 e 3, igual a 0. Ou seja, nós vamos ficar com, fazemos aqui o produto escalar, menos 2A mais 5B igual a 0, menos 2A mais 5B mais 3C igual a 0. Ora bem, há muitas maneiras de resolver esse sistema. Eu vou resolver, talvez como se um aluno com mais dificuldade resolveria. Portanto, eu vou isolar a letra A na primeira, portanto, então ficava-me 5B a dividir por 2, e depois então chego aqui em baixo e substituo, está bem? Claramente, para quem tem mais poder manipulativo aqui, saberá resolver este sistema de uma forma muito mais rápida, mas eu vou fazer neste processo, está bem? Porque acho que é uma forma mais fácil para todos. Então, significa que aqui vai-me dar menos 5A, não menos 5A, porque está lá B, não é? Então, menos 5B, mais 5B, mais 3C igual a 0. Ou seja, fica A igual a 5B sobre 2 e 3C igual a 0. Ou seja, vai dar C igual a 0 e o A é 5B sobre 2. Então, significa que a nossa família de vetores normais seria dado, por exemplo, por 5B sobre 2, B0, com B pertencente a R, exceto 0.
E agora vocês podem atribuir o valor que quiserem à variável b, desde que não, à incógnita b, desde que não seja 0. Portanto, eu vou escolher o b igual a 2, que assim corta-me ali o denominador e fica 5, 2 e 0. Então a equação do plano fica 5x mais 2y mais d, porque não tem z, igual a 0. E agora, para vocês descobrirem o d, podem substituir ou pelo ponto A ou pelo ponto D, B ou D, ou qualquer outro ponto que pertencesse aqui ao plano. Portanto, então eu vou substituir pelo ponto A e fica 5 vezes 2 mais 0 mais d igual a 0, ou seja, vai-me dar d igual a menos 10. Logo, a equação do plano fica 5x mais 2y menos 10 igual a 0. Portanto, está aqui a nossa resposta. Na 3.2, queremos de calcular em graus a medida da amplitude do ângulo formado entre os vetores AC e AB. E aqui a ordem já importa e é muito importante. Portanto, eu costumo desenhar sempre para ver qual é a posição dos vetores. Portanto, ele tem, neste caso, vai partir AB e AC, portanto, vão partir ambos do ponto A. Então, seria este o ângulo que nós queremos determinar. Vou chamar de ângulo alfa. Então, significa que nós vamos precisar do vetor AC. Portanto, vamos ter que fazer aqui C menos A. Ou seja, 0, 0, 3 menos o ponto A, que é 2, 0, 0, que fica menos 2, 0 e 3. Depois vou precisar do vetor AB, e no meu caso eu já o fiz na linha anterior, então vou buscar, deu-me menos 2, 5 e 0. Agora que temos os vetores calculados, vamos fazer o produto escalar entre os dois vetores, portanto AC produto escalar com o vetor AB, ou seja, vai-me ficar menos 2, 0, 3, produto escalar com menos 2, 5 e 0. Então fica menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 0, ou seja, igual a 4. Ora bem, como não vai caber aqui o exercício todo, eu vou só arrastar aqui um bocadinho para baixo e se calhar vou mesmo tirar aqui a minha resolução para a folha a seguir, que não me está a deixar, portanto, então vou mesmo deixar assim, não tem problema. Portanto, vamos precisar da norma do vetor AC, que vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Portanto, fica 4 mais 0 mais 9, que dá raiz quadrada de 13. E depois a norma do vetor AB, que também aplicamos a fórmula, portanto, menos 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Portanto, 4 mais 25 mais 0, ou seja, raiz quadrada de 29. Então, agora, para descobrir o cosseno, para descobrir o ângulo formado entre os dois vetores, eu vou usar a fórmula do cosseno como sendo o igual ao produto escalar entre os dois vetores, a dividir pela norma do vetor AC vezes a norma do vetor AB. Então, significa que o cosseno do ângulo alfa é 4 a dividir por raiz de 13 vezes raiz de 29. Ou seja, o ângulo seria o cosseno de menos 1 deste resultado. Sendo assim, vou ter só que ir agora aqui à calculadora para fazer a conta. Neste caso, a calculadora vai ter que estar em graus, também tenham isso em atenção. Portanto, neste caso, então, cosseno de menos 1, fração 4 raiz de 13 vezes raiz de 29, então, e em graus, com aproximação às décimas, como pede no enunciado, dá aproximadamente 78,1 graus. Tenham atenção só aqui uma pequena ressalva, que esta fórmula também pode ser utilizada para calcular o ângulo formado entre duas retas. No entanto, não se esqueçam que quando falamos em ângulo formado entre duas retas,
terá que ser o menor ângulo que essas duas retas formam, então significa que terá que ser sempre um ângulo agudo. Então, neste caso, por acaso, nessa situação não iria fazer qualquer diferença, mas se eu tivesse que usar esta fórmula, teria que colocar em módulo o produto escalar, uma vez que o produto escalar está diretamente relacionado com a amplitude, ou seja, então eu sei que quando se trata do ângulo agudo o produto escalar é positivo, quando se trata do ângulo obtuso o produto escalar é negativo e quando o ângulo formado entre os vetores é 90 graus o produto escalar dá zero. E portanto significa que o produto escalar é influenciado então pela amplitude. Espero que tenha sido útil, vemo-nos no próximo vídeo.